Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro dos estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, que é o terceiro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes de doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização desta tarefa. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como falei assim, já coloquei lá, vamos começar com o capítulo 4, que é o que a gente parou, e depois nós vamos tocando aí com 5, mas e depois o 6, quem sabe, né? Talvez até dê tempo. Então, no capítulo 4 é a dimensão do sofrimento. E aí, lembrando que só que o que passou é que o Rafael, né, seu Rafael, foi diagnosticado com hanseníase, e aí mandaram ele para ser internado lá no hospital específico, e aí agora ele está aqui também, e a doutora, a mulher dele também, a senhora Artemis, também ficou sem saber de nada, né? Vai saber agora, começa agora que ela vai receber a notícia. Então não houve despedida entre o paciente e seus familiares. Nenhuma palavra que pudesse diminuir a severidade do horror que se abateu sobre a senhora Artemis, quando notificada do inditoso acontecimento. Então, ela recebeu foi uma notificação. O ofício do órgão competente, em termos breves, alcançou a finalidade como um raio destruidor. Não fosse o amparo de Ermelinda, e a pobre dama teria se ferido no solo, no desmaio que a venceu. A mensagem lhe exigia presença no posto de saúde para os exames necessários, levando também a família. Parecia-lhe um pesadelo infeliz que logo mais cessaria. Sem saber o que fazer de imediato, colhidas pela terrível ocorrência, ela e a cunhada, né, que é como é que é? Hermesinda, para saber o nome dela aqui já, elas foram inspiradas à oração pela genitura desencarnada da dona Artemis, que sempre estava acompanhando ela, lembra? Então, assim, elas, nesse momento do desespero, na mesma hora foram inspiradas para orar. A gente sabe que a oração nos transforma. Então, ela fala: as duas almas irmãs recolheram-se à oração confortadora. Ora, Remelinda, o nome dela, a Bia falou. Aí, Remelinda e a dona Artemis. Então, elas se recolheram à oração confortadora, ora vertida em palavras de dor excruciante, ora calada em silêncio de amargura. Lentamente, ao atendimento da oração, que jamais se demora sem a indispensável resposta, foram se acalmando, atendidas pelo magnetismo dulcificador e reconfortante que lhe aplicavam os invisíveis amigos espirituais, responsáveis pelo curso dos acontecimentos educativos em prol da sua redenção. Então, tinham vários amigos espirituais, não somente a mãe da Artemis, né? Esses benfeitores amorosos não liberam seus tutelados da opressão do sofrimento de que necessitam por impositivo dos próprios erros, que lhes cumpre resgatar, recompondo as paisagens humanas. Se o fizessem, seria, antes, uma atitude arbitrária de injustiça, o que constituiria derrogação das leis soberanas que regem a vida, em nome de um falso amor. Seria mais conivência com o erro do que estrutura de sabedoria iluminativa e libertadora a benefício geral. Todavia, esses benfeitores, né, inspiram decisões felizes, evitam ciladas odientas que aumentam o padecimento em virtude da rebeldia a que se arrojam os incautos, empregam-nos de forças superiores decorrentes da oração e do intercâmbio psíquico,
que estabelecem e mantêm em psicosfera de harmonia e esperança, induzem pessoas ao bem e facultam fatores que auxiliam, atenuando os testemunhos, iluminam a consciência e ativam as lembranças passadas, reavendo-as dos arquivos da memória, a fim de perceberem que a indefraudável justiça divina é também amor, e que o amor é a mais apurada metodologia existente para a libertação e aprendizagem do espírito sequioso de evolução. Também amparam moralmente com a sua presença e tornam-se faróis íntimos a apontarem rumo na noite das provações santificadoras. Desse modo, as duas refeitas do primeiro grande choque, elas combinaram de que não poderiam ocultar aos jovens o drama. Os jovens é o Gilberto e a Lisandra, né? O Gilberto tem 15 anos, a Lisandra é mais nova, deve ter uns 13 por aí. Então, não podia ocultar a eles o drama que pesava sobre o lar. Considerando também que tinham que fazer os exames, né? Então, ela fala em positivo das pesquisas médicas, a que todos se deveriam submeter. A ausência do chefe da família se transformava num tipo de morte mais dolorido que o da desencarnação. Além disso, se adicionava a nefasta consequência na balança financeira do clã. Constituíam-se de pessoas da classe média, que dependem do labor realizado, sem maiores economias que suportassem um período largo de vicissitudes. Naquele dia, naquela época, o ingresso num leprocômio resultava numa viagem ao país da desesperança, donde praticamente não se retornava. Além disso, o estigma que assinalava a família constituía marca de desgraça, que inspirava pavor, em alguns lugares, perseguição implacável. Normalmente, as pessoas ligadas a Ranceniano viam-se obrigadas ao terrível silêncio, sem conseguir sequer uma palavra consoladora dos amigos ou dos parentes. Quando indagados por aqueles que se encontravam ausentes, eles dissimulavam a dor e entregavam-se a evasivas. Fingiam que perguntavam como é que está fulano, sumiu, e aí a pessoa dava uma evasiva, não dissimulava a dor. Eles mudavam de residência a fim de evitar a suspeição e decorrente interrogatório da maledicência. Dona Artemis somava à extrema aflição de uma viuvez com o esposo vivo morto toda a gama das próximas dificuldades financeiras e a carga dos preconceitos gerados pela ignorância. Ermelinda, no auge do sofrimento, abraçou a cunhada e, fortemente inspirada, após a prece lenificadora, confortou-a, dizendo emocionada e vibrante: Deus nos dará forças para vencer situação amarga. Jamais nos deixa órfãos o Supremo Pai, quando dele mais necessitamos. Uniremos nossos esforços e lutaremos. Em verdade, nunca preencheremos a falta do ser querido em casa. Todavia, o Senhor não nos deixará sem o pão, sem a luz da fé, nem o agasalho da esperança. Sofreremos e cresceremos ante seus olhos. Deve haver uma razão que nos escapa para que sejamos apanhados por este sofrer. Não desanimaremos e tenha certeza de que o Pai zeloso nos auxiliará a subir a difícil montanha da resignação e da confiança, conduzindo o fardo que nos cabe suportar. E semi-incorporada pela genitora de Dona Artemis, olhos brilhantes, concluiu: Dia virá em que veremos retornar o nosso Rafael, mutilado ou não, ao lar que o esperará por todo e sempre, onde foi impedido de permanecer, por enquanto, ao império da superior vontade de Deus. E, nesse momento, uma atmosfera de paz saturou o ambiente. Naquela noite, Dona Artemis, né, elucidou para os filhos quanto ao ocorrido e, sem qualquer dramaticidade, expôs sobre os cuidados que deveriam ter, a partir de então, em se referindo ao pai, bem como o respeito dos dias que viriam menos ditosos, encerrando a entrevista com um toque superior de otimismo e esperança. Os jovens não puderam ocultar a angústia, já possuíam discernimento suficiente para avaliar a extensão da ocorrência. O padecimento do progenitor, a desventura da mãe, a ameaça que pairava sobre todos quanto à hipótese de estarem contaminados e sobre o futuro agora mais incerto. Aumentando a carga de desespero, Lisandra, penalizada pelo choque, foi vencida pelo mergulho demorado em dura crise epileptiforme, perdendo a consciência. Dessa vez, agitava-se, balbuciando palavras inteligíveis, inquieta, como se passeasse por sombrios sítios que lhe causassem horror, alucinação,
expressava conexão nas palavras enunciadas com esgares, com careto, né? A jovem revelava no transe afligente as reminiscências da vida anterior, que agora produziam os desalinhos e as aflições que se impunham como medida salvadora para a reabilitação pessoal e a dos implicados nas desditas transatas. Aquela foi, para a família Ferguson, uma demorada noite de agonia, até a quase total fadiga das resistências físicas e morais. Não se pode expor com facilidade toda a dimensão do sofrimento que se adentrou pelo lar. Então terminou o capítulo 4. São capítulos pequenos, como eu falei. Então vamos agora para os comentários, que são, né, retirados lá da live. Comentário do livro Vidas Vazias, Joana com Divaldo, no capítulo 12, para a gente reforçar a importância da oração, né? Então Joana fala, capítulo 12 chama Recorre à Oração. E ela vai deixar a frase que a gente também tem que lembrar sempre, que é: a oração é um sublime instrumento para a nutrição da alma. Não somente para pedir, para poder a gente agradecer, mas para você fazer a nutrição da alma. E aí, no comentário, a gente vê que a gente precisa de uma sintonia oracional. No momento que a gente está querendo se ligar, né, fazer a conexão, abrir o canal com os bons espíritos, a gente tem que pegar e fazer assim, se concentrar sentir essa sintonia, que ela chamou de sintonia oracional, porque assim você consegue se manter naquela concentração, né? No livro Motoqueiros do Além, que eu li recentemente, achei interessante, porque esse livro estava lá caído no chão, né? Que nada acontece para casa, e estava caído no chão na biblioteca do Francisco de Paula. E aí eu peguei para ler, são vários espíritos, e a psicografia de Euríclides Formiga, que era um médium que trabalhava pertinho de onde Chico Xavier trabalhava, naquele local do centro, que não sei o que, da prece que chamava. Eu sei que eles vão colocando no livro, e assim, a pessoa tentava falar com o Chico Xavier, não conseguia, eles falavam, vai lá procurar o Formiga. E aí ele também fazia várias, aí tem fotos das pessoas, várias psicografias, e ele teve vários motoqueiros que morreram, e aí fizeram o livro Motoqueiros no Além. Então, tinha muitos textos interessantes, um deles fala sobre a prece. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? A prece é uma verdadeira evocação. Então, a gente fala, como é que não pode evocar? Não, nós estamos evocando os bons espíritos no momento da prece, né? Nós estamos ali chamando, pedindo, nos conectando. Então, é uma verdadeira evocação. E ela traz os bons espíritos que estão solícitos em virem secundar os esforços do homem bem intencionado. Então, quando a gente tem uma boa intenção, que a gente já fala que vale sempre a sua intenção, até na hora da oração, lógico, tem orações com várias intenções. Então, você está bem intencionado, você faz sua oração e eles vão e vêm secundar os esforços. E aí comenta que você continua falando que seu fluido benfazejo se une facilmente ao dele. Então, quando a pessoa está nessa sintonia, ela está ligando o seu fluido com o fluido benfazejo do bom espírito que está ali para ajudar. Então, por isso que a gente consegue abrir o canal e receber, né? Nós estamos receptivos a esses fluidos para conseguir nos acalmar, como foi o caso aqui que contou no início do capítulo. Elas estavam lá, né, quando recebendo aquela notícia, a gente pode conseguir uma calma, até uma inspiração para poder tomar uma decisão. Então, é isso que é importante. E aí fala também que ao passo que o fluido do homem vicioso, né, aquele que não está desejando bem, ele se alia com um dos maus espíritos que o cerca. Também a sintonia também forma na hora, né? No livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 649, vai perguntar qual o caráter geral da prece. E na resposta, os Espíritos falam conosco. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, nós é que temos que ir até lá com a nossa sintonia, com a nossa vibração, e até onde está a vibração divina, né? No caso, você tem que ir atrás, não é achar que os bons espíritos vêm até nós é que temos que elevar o pensamento, né? E aí seguir para conseguir levantar o modo de agir, o modo de pensar, para conseguir receber essas boas vibrações. Então, tem três coisas que nós podemos propor-nos por meio da prece, né? Todo mundo aqui conhece: louvar, pedir e agradecer. Bom, então que o livro, isso no livro dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, os espíritos, ele fala que eles recomendam a prece, então recomendam a todos os espíritos. E aí eles colocam: renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros
para si e para com os outros, abrir mão do bem que eles podem fazer. Então, quem renuncia à prece, nega a bondade de Deus. Está botando o quê? Está fazendo uma blindagem, né? Está bloqueando ali a receber. Você não, não vou rezar, não, eu não estou com cabeça para rezar. Pô, na hora que mais que a gente não está com cabeça, é aquela que a gente mais precisa fazer a nossa oração, para poder se conectar, né? E ficar mais calmo. Então, e com isso tudo, a gente precisa estar sempre lembrando disso, que aí você está recusando para si assistência. E com os outros, se você também não está querendo fazer, você abre a mão do bem que eles podem fazer. Então, agora eu vou abrir aqui um outro anexo para a gente conseguir comentar, que é o anexo 1. Ver se eu acho ele aqui. Anexo 1, tá. Então, esse anexo 1 vai mostrar algumas coisas sobre realmente a prece, né? Está saindo aí agora, aparecendo. É do livro Pão Nosso. E aí o nome do capítulo é Três Imperativos. E aí começa. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, em Lucas 11, capítulo 11, versículo 9. Então vamos ver o texto aí. Pedi, buscar e batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir o quê? Caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, de preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, olha bem o que, é que a gente tem que aprender a pedir. Tá? E tudo está servindo o quê? Para a nossa renovação íntima, né? Renovação moral. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então, a gente fica só pensando na matéria e esquece a parte do espírito. Logo após, depois de pedir, a gente vai fazer o quê? A gente vai, é imprescindível, buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo já é repleto de solicitações inferiores por aí, né? Lotado, chamando a gente para os desejos inferiores. Algumas delas, sugestões, recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, como vamos buscar o quê? O bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegar, depois que você vê isso aí, agora vamos chegar ao momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas o quê? A felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Aqui, só para fechar, aqui também teve do Livro dos Espíritos, mostrando que a gente tem que lembrar que o pensamento, que a gente vai usar aqui pensamento para tudo, né? No sentido de você também ver que a sua mente está pensando, prestar atenção nos pensamentos, como a gente fala, ele é um atributo do espírito, está no Livro dos Espíritos, pergunta 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E a resposta dos espíritos foi: pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. E o pensamento, ele está na mente. Quem está no espírito é a mente. No corpo humano, no corpo físico, nós temos o cérebro. O cérebro não produz pensamento. Quem produz pensamento é a mente que está no espírito. Por isso que a gente carrega isso para toda a eternidade, já desde milênios para trás, agora do infinito para frente, nós vamos carregar sempre os nossos pensamentos e as nossas experiências, porque está no espírito. Não morre com o corpo, não vai morrer com o cérebro. Também tem mais um textinho aqui do livro do Evolução dos Mundos, quando vai falar sobre pensamento, e aí André Luiz vai falar aqui, assim que o homem foi erguido, a geração do pensamento, né, pensamento contínuo que a gente fala, que aí agora a pessoa tem consciência do ser, tudo, e vai formando a individualidade, o princípio inteligente inicia, então, desde então, as operações que eles classificam como sendo mentossíntese,
porque são baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emitem as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. A gente já falou isso várias vezes, temos que lembrar sempre, se liga no pensamento, tem que lembrar sempre que os fluidos estão espalhados. E aí existe essa mentossíntese, porque está espalhado o fluido, você emite ideia e radiação e capta o tempo todo radiações e ideias alheias. Tá? Bom, e o capítulo 15 nesse mesmo livro, falando de vampirismo espiritual, que a gente já está adiantando um pouco, já que eles comentaram lá na live, a gente coloca, mas isso aí já é em função do que está acontecendo também com o seu Rafael, né? E com a menina, com a Lisandra. Processos diferentes, mas atendendo ao mesmo princípio de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados desde as eras recuadas em que o espírito humano foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo, crueldade, à ignorância e ao crime. Aí tem o item infecções fluídicas, quando fala que muitos desencarnados acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas, e que determina o colapso cerebral com a arrasada loucura. Então, aqui ele está falando que ele vai mostrar que ele vai ter um sonho, né? E aí também a menina vai. Esses delírios que a garota tem, está mostrando que isso aí eles estão fazendo as formas mentais, empolga a imaginação do encarnado. Então, como uns ectoparasitas temporários, eles procedem como os ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam. Estabelecida essa operação de ajuste, os desencarnados e encarnados, comprometidos em habituamento mútuo, isso aí eles realizam em franco automatismo. Então, os verdugos comumente se senhoriam, tomam conta dos neurônios do hipotálamo do encarnado, acentuando a própria dominação, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais, então transforma o organismo da pessoa, causa doença, a gente já estudou isso em outros livros, mediante uma influência mecânica sobre o simpático e parasimpático. Então, o obsessor, aquele irmão, está agarrado ali no corpo, transformando toda a parte do organismo, né, o metabolismo. Tais manobras, em processos intricados de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. E para terminar aqui os comentários desse capítulo, vai no livro Emmanuel, no capítulo Tarefa dos Guias Espirituais, eles vão lembrar que os guias invisíveis o Emmanuel vai falar, né? Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a Terra. É a hora que eles não vão nos afastar dos problemas, vão só nos inspirar para tudo. Então, agora vocês vão falar, porque eu já falei demais, tá? Por conta de vocês comentarem, vamos ver o que vocês acharam diferente. Eu não achei de diferente, eu achei de como o Miranda insiste sabiamente nessas informações sobre o pensamento, sobre a força do pensamento, o que a gente pode absorver, né? Você fala, né, da captação das irradiações, das ideias alheias na sua leitura complementar. Então, isso tudo reforça muito a nossa o quanto nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos e como é difícil, e tudo isso faz parte da nossa mudança interior. Gente, uma coisa interliga a outra, né? E aí você entende que você precisa se modificar, porque se você não se modificar, os seus pensamentos forem jogados à vontade, você vai ter consequências. E a gente só entende isso quando a gente estuda o Espiritismo, porque é muito assim, incrível, né? O quanto de informações é, muito importantes eles nos trazem.
para nosso benefício, né? Para nos auxiliar, como tem misericórdia, como tem amor nesses ensinamentos, né? A, a oração também, né? Tem um trecho que fala, né, da importância da oração, das benesses da oração, né? Que foram acalmando a Lisandra, né? É, e assim, Miranda ele frisa muito, né, que os acontecimentos que ela está vivendo, eles são educativos e em prol da sua redenção. Ninguém vai poder ir lá e fazer por ela, ela tem que passar por aquilo, mas assim, a gente sabendo que temos os nossos amigos da espiritualidade, basta que nós façamos as nossas preces, o nosso contato com a espiritualidade, eles vão nos confortar, vão nos auxiliar, nos orientar, porque a gente não vai escapar de passar pelo que nós temos que passar. Afinal de contas, nós estamos no mundo de expiações e de provas. Então, eu observo que o Miranda ele volta muito nesses assuntos, todos os livros dele, ele reforça muito essas informações, esses ensinamentos, para que a gente não esqueça que nós precisamos nos modificar, que nós viemos com uma carga de responsabilidade que nós temos que viver, temos que experimentar, mas que nós temos os nossos amigos para nos auxiliar, para nos orientar, para que essa passagem não seja tão penosa, porque às vezes a gente transforma tudo em uma coisa muito pior por falta de conhecimento, por falta de espiritualidade, de contato com a espiritualidade, por falta de fé, né, em Deus. Então, assim, essas lições trazidas por ele, eu observo que elas são recorrentes, ele vem sempre nos alertando para que a gente se modifique, né? O centro de tudo é a gente se modificar e nós nos mantermos em oração, confiando em Deus, confiando na espiritualidade e seguindo, porque a gente tem que seguir, não vamos escapar. Se a gente escapa agora, aquela história vai voltar, vai nos cobrar e a gente vai ter que viver, às vezes até de uma forma até pior por falta de experiência, por falta de vivência, por falta de maturidade, né? Então, é aquilo, né? Se a gente tem que passar pelo tormento, pela tormenta, vamos embora, vamos passar, mas a gente segura nas mãos de Deus e vai, né? É isso aí. Denise vai falar, levantou a mão. É importante, Su, a gente lembrar que mesmo a gente sendo espírita, né, tendo todo esse conhecimento, aprendendo todo dia mais um pouquinho, como a gente cai, imagina as pessoas que não têm menor noção dessa espiritualidade, né, do que a espiritualidade traz para a gente, do que ela nos ajuda, de tudo que nos envolve que a gente desconhece antes de ser espírita, não é verdade? E mesmo sendo espírita, às vezes a gente cai N vezes e tem que se reerguer, pensando, pedindo para evoluir, para ajudar, para melhorar. Agora, imagine as pessoas que não têm esse conhecimento, né? E ainda tem outras que é mais importante ainda, sem conhecimento nenhum, fazem isso com maior tranquilidade, né? Têm pensamentos positivos, estão sempre ajudando o outro, geralmente são os ateus, pode ter certeza, né? São ateus que ajudam, que pedem, que estão fazendo a caridade, que estão sempre erguendo a mão, ajudando mesmo, né? E eu fico assim impressionada, assim, porque eu estou estudando espiritualidade desde 2011. E cada vez que a gente lê um livro, eu vejo que a gente sabe menos ainda, que eu sei menos ainda do que eu gostaria de já estar sabendo, né? Que eu sei muito pouco. E é tão bom quando você fala essas coisas todas que me iluminam, sabe? Iluminam, assim, a minha vontade de viver e de ser mais benevolente com todo mundo, entendeu? Com todo mundo e comigo mesmo, sabe? Vai Mas é muito estimulando, bom. né?
Isso É, estimula a gente a muito, fazer. é muito bom estudar isso, graças a Deus. Obrigada, porque cada vez que você abre um livro e se propõe a estudar e passar para a gente, isso é muito, muito, muito interessante, muito bom para cada um de nós que está fazendo o cursinho junto com você, tá? É É muito muito bom, gente. importante A gente tá isso. aqui, cada um dando sua experiência de vida junto. Bia, agora, quer falar? Fala, Bia. Não, então, o que me chamou a atenção, né, a questão da hanseníase que o Rafael pega, né? Não é uma prova só para ele, é uma prova para a família inteira, né? E você vê naquela época, devido à ignorância, né, quanto aos cuidados, né, da doença, né, a família, né, deles foi toda marginalizada, né? As pessoas tinham um preconceito muito grande, né, até pelo desconhecimento da doença. E até o enfermeiro fala com ele no, acho que é no capítulo 6, né? Fala com ele, não, sabe, é só tratar direitinho, né? Não tem problema nenhum, né? Mas você vê o tamanho da prova para a família inteira, né? Não só para o Rafael, né? Isso me chamou muita atenção, Porque a né? família está toda É coisa envolvida. difícil para a época, né? Eles Para estão, mas aquela a época. família está toda envolvida no mesmo drama antigo. Então nós vamos saber Uhum, a história de cada um, do Gilberto, da Elisandra, porque a gente sabe a única coisa que a Artemis veio para ajudar. Lógico que ela tem uma história com eles em alguma época, mas essa trama agora, que até já vai começar agora mostrando o sonho dele, já tem uma mulher, que deve ser a Elisandra, já tem ele, mostrando ele, e o Gilberto, uhum, por que essa versão que ele tem, lógico, estão todos na mesma trama. E os outros espíritos vindo ajudar, mas então, por isso que eles têm que passar junto, não é só ele que está sendo atingido, vai entrar, né? Entra outro também. Então vamos lá, gente, 8:06. Vou passar para o resto do outro capítulo, que é o capítulo 5. Agora que vai entrar é o 5, Bia, que é o pesadelo, e o Cândido. 6 é só falar, vai ser só falando da casa, né? Bom, o pesadelo e Cândido. Passado o primeiro momento, agora vai mostrar ele lá no hospital, né? Após essa notícia desconcertante, o senhor Rafael não conseguia coordenar as ideias com a segurança que lhe era habitual. Deixara-se transferir para o leprocômio, que conhecia através das lendas de horror que a imaginação popular concebia e divulgava, sem mesmo dar-se conta da decisão. Era-lhe inconcebível aceitar a contingência. Ao anoitecer, defrontando a realidade que encontrava no hospital, não suportou a dor superlativa, entregando-se ao choro convulsivo. Aquele era um mundo de mutilados, sombras inditosas, purulentas, na escuridão de um inferno horrendo. Encaminhado a uma enfermaria onde viviam outros pacientes, todo ele se transformara. Sentia o recrudescer dos sentimentos inferiores, dominando-o num ódio primitivo contra Deus, contra todos, contra ele mesmo. O odor nauseante da sala, as péssimas condições de higiene, a mistura coletiva era tão macerante quanto a própria enfermidade odienta. Não dominou a desesperação, sendo cometido por um acesso nervoso. Enfermeiros e colegas de infortúnio acorreram e dominaram-no. Foi-lhe aplicada medicação calmante à força, enquanto se debatia em fúria, negando-se permanecer na jaula a que se sentia relegado. As blasfêmias da alucinação espocaram-lhe pelos lábios febris, até a exaustão, quando se fez sentir o efeito balsâmico da dose medicamentosa. Aí o efeito do remédio foi para ele, foi ficando mais calmo, né? Aqueles dias faltava maior compreensão em torno da hanseníase, das suas causas, sua terapia, tudo agravado ainda devido à ignorância quanto à preparação psicológica do enfermo, a fim de submeter-se ao tratamento em clima de confiança, embora pouca esperança de cura, que naquela época basicamente quase nenhum saía curado. Mas não preparava uma pessoa psicologicamente, olha, você tá, vai para lá, fica lá e pronto, não pode sair. Aí assim, a pessoa ficava, né, se sentindo mais assim, terrorizado ainda. No dia imediato que ele tinha, né, chegado lá, ainda vencido pela fadiga dos sentidos e pela mente lenta, por causa do remédio, né, mutilado mais na alma do que no corpo, experimentando dores físicas defluentes do infinito abalo moral, não teve forças para levantar-se. Deixou-se ficar imerso na turva desesperação sem palavras. Negar-se-ia viver, reflexionava aturdido. Simultaneamente, o pensamento em ardência trouxe a recordação dos familiares, os horrores que naquele momento deveriam estar experimentando. Como teriam recebido a notícia? Qual a reação da esposa,
da irmã, dos filhos, da filha. Tinha-se em conta de um ser desprezível, realmente desgraçado. Era um imundo. A palavra multimilenar, pronunciada com asco, ferrava a fogo no espírito a mancha inapagável. Todo espírito que tem, passa por essa experiência, isso fica marcado no perispírito. Só então ele chorou emocionado. Não as lágrimas de ácido comburente devastadoras, mas as que nascem nas fontes do sofrimento, as quais, enquanto são vertidas, acalmam, refrescam o ser, lenindo as ulcerações e prometendo cicatrizá-las. Perdeu a noção do tempo e do espaço. Uma desconhecida sensação entorpeceu, levando a um sono profundo, não obstante as horas do dia claro. Então, agora que vem o sono, o pesadelo, no transe experimentado, sentiu-se recuar da vida atual, como se estivesse diante de uma tela de cinema e se revisse em caráter retrospectivo, desde internamento hospitalar ao berço, e daí, após uma larga faixa de sombras em que se debatiam vultos informes e se sucediam acontecimentos sem nitidez, recomeçassem as paisagens, nas quais se sentia viver. Destacavam-se na visão colorida cenas que retratavam poder e distinção social em torno de um homem abastado e nobre, bajulado, no qual, apurando observações, ele se descobriu a si mesmo, ou seja, era ele quem estava vendo ali naquele sonho. Embora alguns diferentes traços fisionômicos, mas a gente sempre se identifica, né? Sentiu a arrogância, a prepotência que lhe entumeciam o peito, o orgulho exacerbado e a alta carga de paixões, que a custo dissimulava. A mente varrida por dramas sucessivos parecia deleitar-se em poder executá-los sinistramente. Sabia-se temido e odiado, no que se comprazia. Continuando a viagem em retrospecto, encontrou-se numa ampla alcova, diante de bela mulher imóvel, que fitava aterrada a construção de uma parede. O silêncio, quebrado somente pelas ferramentas manipuladas, a respiração abafada e uma sombra de ódio que não extravasava em explosão, porque parecia vingar-se fria, calculadamente, assinalavam o ambiente. De súbito, enevoaram-se os cenários, perderam-se os contornos e ele, voltando à posição anterior, passou a fugir em delírio, desequilibrado, assoldado por implacável vingador que cavalgava, alcançando, aí pegava ele e soltava, né, para novamente vencer. Então ficou lutando com ele, mas o cara estava a cavalo. Na luta desigual, ao verificar-se dominado pelo outro, em estarrecimento, pôs-se a gritar. A debater-se no leito humilde, despertou banhado de suor, com expressão bestial. A balbúrdia produziu reclamação dos acamados em volta. Ele estava numa enfermaria, né? E atraiu o enfermeiro Cândido, que gentilmente procurou acalmar. Aí o Cândido vai falar: teve um pesadelo? É a primeira fase. Todos são vítimas desses sonhos tenebrosos quando dão ingresso aqui. Acostuma-se depois. Os primeiros dias são os piores. O inconsciente se liberta. As imagens inspiradas pela doença transbordam-se e agridem suas vítimas. Não desespere. O tempo lhe enxugará as lágrimas e você aprenderá a lutar pela sobrevivência. E aí a Miranda vai comentar que tinha razões o cooperador da enfermagem, porém não totais, porque ele falou de um jeito que as coisas são dessa. Ah, isso acontece assim por causa do teu cérebro, né? Tua memória de agora. Aí o Miranda vai lembrar. É natural que o choque produza, inevitavelmente, a liberação das lembranças arquivadas no inconsciente, mas não apenas as que dizem respeito à vida atual. Os depósitos de memória não cerebral, ou seja, onde está na mente, né, que não está no cérebro, guardam os arquivos dos episódios atuais e das vidas anteriores, de que dão conta ao impositivo das emoções mais fortes, dos gravames morais, das contingências espirituais imperiosas. Então, tem essa observação aqui no livro mesmo, que é no livro Triunfo Pessoal, capítulo 1, da Joana de Anjos, chamado o capítulo é O Inconsciente. E aí Joana vai falar que atravessando os diferentes períodos da humanidade, nos quais esteve, né, a sequência da evolução do homem, arquivou nos recessos do ser todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Então está no cérebro, na mente,
perdão, na mente, que está no espírito, e pode ser exteriorizadas pelo perispírito, ou seja, a pessoa pode manifestar em doença, né, doenças mentais ou não, doenças físicas, e tudo isso a gente já estudou várias vezes e a gente está sempre comentando, porque o Irã sempre volta a mostrar essa situação da obsessão atingindo a pessoa, a mente e o corpo, né? Naqueles momentos, o senhor Rafael retornava ao seu tinha retornado ao seu passado espiritual, no qual fixara as matrizes do sofrimento atual. Então, ele criou lá no passado, né? E fixou a matriz, que agora colhia, e esse sofrimento foi gerado pela soberba e impiedade que lhe caracterizavam a existência perniciosa, que deveria ter sido para santificar, santificar no amor, na solidariedade, considerando-se os bens que usufruíra egoísta e voluptuosamente. Ele foi uma pessoa de bens, né? E ficou. Aí que está falando aqui agora, né? Era egoísta e ele deveria ter santificado isso tudo no amor, na solidariedade. Agora ele está colhendo. Colhendo como? Com a ranceníase. Alguém, aí agora o Miranda continua lembrando, né? Como é a lei divina. Alguém que malbarate os valores da vida não permanece de consciência pacificada. Ele fala falar valores da vida sobre tudo o que a gente recebe. Aí vamos ver um texto complementar também. Então, quem mal barata isso, a gente anda, enxerga, né? Nós temos os nossos sentidos todos. A gente tem uma vida em casa, tem todos esses valores da vida, que ele vai, vamos explicar no textinho. Quem mal barata isso, não permanece de consciência pacificada. O abuso da força, do poder econômico ou social, da autoridade, da inteligência, seja do que for, produz a desdita. Aqui, no caso, o abuso vai produzir a desdita a que o ser se arroja, em demorada e aflitiva recuperação. Então, todos os valores positivos, que são esses talentos, tanto que a gente recebeu, né? Esses valores que enflorescem a vida humana, eles exigem prestação de contas, no qual são examinados a aplicação, o que você fez, o uso da sua mente, né? O uso, os resultados do investimento que você fez, concedendo-se ao usufrutuário um salário adicionado aos juros do que se faça credor. Então, vai mostrar que a pessoa recebeu valores dos talentos. Aquela parábola dos talentos, né? Aqui também está mostrando um outro modo de ver como a gente interpreta aquela parábola. Na ordem divina, espírito algum explora, aproveita-se, perverte, abusa do patrimônio do pai, sem ser chamado a graves contas. E aqui a gente vai ter a observação que o Espiritismo ele nos esclarece que tudo tem uma razão de ser na existência humana. E o acaso não faz parte da organização harmônica do universo. E as pessoas falam, mas foi o caso. O mundo foi criado, né, lá pela natureza, que tem gente que fala pelo caos, não sei o que, não tem, não existe isso. A organização é harmônica do universo. Então, tudo tem uma programação, uma razão de ser. E o Espiritismo nos esclarece, por isso que a Denise ali comentou da história. Quem tem essa benção de estar estudando, como a gente aqui que pega esses livros para complementar os estudos do Espiritismo, a gente fica muito mais tranquilidade, né? Temos muitos instrumentos e muitos meios da gente poder se cuidar, né, mente e corpo, porque a gente tem esse esclarecimento, né? Nada acontece por acaso, é a frase aí que eu gosto de lembrar sempre. Então, ele continua o Miranda falando, os que estagiam, portanto, no lazareto, como é chamado hospital antigamente, constituíam a massa dos exploradores de ontem, em si mesmo vencidos agora, ao impacto do ressarcimento no campo de lutas que preferiram por livre escolha. Daí, os pesadelos semelhantes, conforme anotaram o enfermeiro, que os acometiam, porque a consciência individual os reconduzia de volta aos climas que empestaram com a presença e aqueles a quem defraudar. Então, a pessoa passava a lembrar, por causa da doença estando nesses lugares, ela vai lembrar do tempo que ela, né, fez, e a presença dele naquela época e as pessoas que eles fizeram mal. De modo que eles se identificassem, estando ali, se identificassem com a magnânima justiça, que é também misericórdia e amor, inclusive para os que desrespeitam e a mal querem. Não adianta, não, pode não querer, não acredito em reencarnação, não acredito nisso, que o Senhor vai colher, porque pode não acreditar, igual a gravidade, você vai, eu não acredito, então você te joga no alto de um prédio, você vai ver se não vai cair. A lei existe, a lei divina, é a lei natural. A lei divina vai falar, tudo que você semeou vai colher, e aí está aqui ele colhendo tudo aquilo que mostra que ele já mostrou um pedacinho só, né? Vamos saber a história, né? Lógica, ao longo do livro. E aí o Cândido, com a inflexão de voz, em tom fraternal e amigo,
dirigindo-se ao seu Rafael, ele arrancou o seu Rafael daquela hebetação que ele estava. Unindo as atitudes às palavras, o generoso servidor tentou reconfortá-lo. A coisa não é tão mal como dizem. Aqui também se ama e se confia em Deus. Isso não é um presídio, mas um hospital. O cerceamento da convivência familiar se justifica a benefício de todos. Ele vai explicar que tem que fazer isso mesmo. Note bem, em casa, as pessoas negligenciam os horários para medicação, que devem obedecer a um rigoroso esquema, não resguardam devidamente a família, são tentadas à convivência social. Ora, como não se sabe exatamente como ou quando ocorre o contágio da doença, o serviço de saúde isola o paciente e nada mais. Além disso, o doente deve agradecer por ter os seus familiares poupados, ser cuidado por pessoas especializadas que não se impressionam com ele, qualquer que seja o seu estado, nem o temem. Concorda comigo? Então, essa argumentação franca e leal repercutiu positivamente no doutor, no senhor Rafael. E a interrogação obrigou uma resposta que deu meneando a cabeça e assentimento. Ele concordou, né? E aí o Cândido continua. Então, homem, saímos dessa cama e comecemos a vida nova. Recusar-se um problema não o anula, nem o resolve. Antes, agrava-o. Só a atitude corajosa para defrontá-lo possibilita os meios de vencê-lo. Venha comigo. Conheçamos sua nova casa. É velha e um pouco sombria. As pessoas aqui preferem o pessimismo, quando, ao inverso, poderiam modificar tudo, conseguir beleza. Cândido era enfermeiro de meia idade, gabando-se, na sua bondade espontânea, de informar que seus pais assim o denominaram em homenagem a Candide, personagem central da obra-prima do mesmo nome, do célebre romance filosófico de Voltaire. Seu Rafael encontrava seu primeiro amigo, quase um benfeitor. Sucede que a celeste vigilância jamais se demora desatenta. Tá? Que é para a gente lembrar que sempre tem um amparo, né? A celeste vigilância não está desatenta, então colocou o Cândido, enfermeiro, ali para ajudar, né? No caso, foi esse como um benfeitor para ele, para ajudar o Rafael. Tem as referências aqui agora. Em relação àquele textinho que eu falei do valores, então, quando Miranda fala que todos os valores positivos que enfraquecem a vida humana exigem prestação de conta. Todo mundo vai ter que prestar conta de tudo, do que recebeu de bens e também o que fez, que criou, né? Então, no livro Fonte Viva, eles trouxeram também essa referência, pô, no capítulo 75, administração, Emmanuel fala. Dá conta de tua administração, falou Jesus, em Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Então, a inteligência aqui. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje. E amanhã o corpo é um templo sagrado. Então já tem fortuna, autoridade, tudo que a gente tem, que a gente vai identificando na nossa vida. O corpo, né, funcionando. Saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender, no caso nós aqui que estamos nesse ensejo, né, é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes, com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou de entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia, sem palavras, ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos, que são nossos valores positivos, né? Que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Na ordem divina, e termina com esse trecho em que ele colocou, né? Que ele botou também no texto Miranda, na ordem divina. Espírito algum explora, aproveita-se, perverte, abusa do patrimônio do Pai, sem ser chamado a graves contas. Então aqui a gente para novamente
para a gente fazer os comentários e aí depois a gente vê se a gente consegue avançar no outro capítulo. Faz os comentários, o negócio está esquentando. Interessante como o enfermeiro acalma, né, ele, né, com palavras tão sábias, né, e tão simples, né, e a gente, e não vem assim, fiquei pensando, nossa, eu jamais pensaria em falar algo assim, tão simples, uma coisa tão simples e tão perfeita, né, muito lindo. Eu acho que isso com certeza é uma inspiração, né, Ah, com certeza, eu ia falar isso agora. Devia estar inspirado. muito. Achei tão calorosa, tão carinhosa. Você vê que ele renovou aquela pessoa ali naquele estado de, de, de revolta, né? Sem pensar, né? Porque aí entra aquela coisa, né, da gente viver a vida tão preso à matéria que a gente não para pensar no porquê de certas coisas que a gente passa. E aí volta aquela história, né, de você fazer as escolhas na sua vida para o pior. E você acaba vivendo tudo aquilo que você precisa viver da pior forma, porque você não tem essa conexão com o alto, né, com Cristo, né, não tem essa preocupação, né, de entender o que te acontece, que tem uma força maior, né, além de tudo isso, né, dominando tudo isso que nos ajuda, né, e os bons espíritos, os amigos espirituais que estão com a gente, estão ali para nos auxiliar, né? Então, para a gente poder passar, porque a gente tem que passar por aquilo, né? Então, é muito legal essa, esse ensinamento do Miranda, viu? Teve, nem o médico teve esse cuidado, né? Já deu a notícia, já isolou ele, né? E falou, né? Na cara e coragem, né? Não teve esse cuidado do enfermeiro, né? Então você já vê também uma evolução espiritual do enfermeiro em relação ao médico, né? E nessa época ainda era, né, as pessoas ainda tinham muito a evoluir nesses aspectos, né? Sandra, fala. Eu achei interessante, eu não pude comentar no outro, no capítulo anterior, porque eu caí, então não deu tempo de, né, levantar a mãozinha. Mas uma coisa que eu queria comentar do capítulo anterior é que a gente muitas vezes reconhece que nós estamos em sofrimento, mas esse capítulo mostra que estamos todos, né? Tanto o espírito mais assim, com mais experiências, um espírito mais elevado, ele está nas lutas dele e ele está voltando para resgatar aqueles que ele ama. E aqueles que ainda estão, né, patinando ainda numa esfera um pouco menos evoluída, né? Então estamos todos nesse processo de elevação que custa, né? Que traz dor, que traz dificuldades. E encontramos, né, no nosso caminho, né, várias pessoas que vão nos ajudar, né? Então, assim, isso me tocou bastante, né, que estamos todos nesse caminho, todos nós, né, principalmente encarnados num planeta de provas e expiações. E no outro capítulo, né, a questão da gente poder a gente precisar dar conta daquilo, de tantos talentos que a gente acha que são nossos, né? Que nos pertencem, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as pessoas com as quais a gente se relaciona, o nível, né, que você está encarnado, né, o nível social. Então, são muitas vezes talentos que a gente nem entende como talentos, mas que a gente deve usar todos para o bem, né? Para o nosso bem e para o bem daqueles que a gente puder ajudar. Então, essas são duas questões que esses dois capítulos me tocaram bastante. Essa dos valores aí, que são os talentos, isso aí a gente, eu realmente, até hoje,
a primeira vez que eu vejo um comentário bastante demorado, que geralmente é uma frase, uma coisa, um comentário bem demorado, quando ele começa a falar dos valores que a gente, né, da vida, dos valores que florescem a vida humana. Então, como você falou, a gente não percebe. Quer dizer, eu sempre agradeço isso naturalmente, porque eu falo, né, eu vejo que as outras pessoas, no caso, eu agradeço a casa, a cama, e aí eu vou andando, quando eu vou para o ponto aqui do ônibus que eu vou pegar, e eu ando pelo meio do mato, né, dessa benção que eu tenho aqui, aí eu agradeço a benção de andar ali, e eu enxergar, eu vou, eu enxergo, eu ando, eu peço, eu escuto. Então, tudo isso não só essa gratidão de ter isso, como a gente está usando isso. E aí, esse foi um ponto de vista diferente, porque em alguns momentos já vi isso escrito, mas não tão assim, detalhadinho aqui. Então, como é que você aplicou? E aí, já, vários livros falam como é que fulano usou a mente, era inteligente, mas usou para o mal. Nós temos vários exemplos, né? Que a gente conhece várias pessoas que estão aí, várias personalidades que usam a mente maravilhosa para fazer o mal para o próximo, né? Que estão em cargos de autoridade, como fala aqui. Então, a pessoa. Isso foi interessante, que assim, como é que você está aplicando a sua inteligência? Como você aplica o seu olhar? Você está olhando para maldizer, depois falar, ficar vendo a vida dos outros, para depois comentar e ficar na maledicência? Então, cada coisa que você tem de bom, de que você recebeu de bênção, né, aquilo ali, você agradece, mas veja bem o que você está usando, porque vai ser cobrado de você a cada uso errado, né? Aplicação. Aí vai procurar ali, você no final, você vai ter que prestar conta. E aí não só conta das coisas que você fez errado, como aquela história, não só conta do bem que você não fez, do mal que você que não fez, não faço mal para ninguém, né? Então, eu faço. Não, não faz. E o bem que você poderia ter feito. E o mal que você usou uma coisa que você tinha de bom para fazer o mal. Ou fez, né? Às vezes, sem tanta vontade de fazer o mal, mas que usou. Então, isso tudo foi muito interessante também. Achei interessante isso aqui nesse capítulo. Saia ou Pedro querem falar, e depois a Denise. No caso, sou eu, Su. Só Vai. comentar um trecho envolve tanto essa questão desse irmão enfermeiro, esse Cândido, que às vezes quando a gente pensa, nossa, agora eu tô no fundo do poço, aqui eu não desço mais, você começa a se desesperar. Aí, de uma forma que você não espera, você põe até, às vezes até você tá, entre muitas aspas, brigado com Deus, mas vem uma coisa que você não espera, vem um irmão com uma palavra, vem um pensamento bom, nesse caso foi esse irmão Cândido, vem e traz olha, isso que você está passando não é difícil, mas vai passar, calma, tem um porquê. E, cara, é um socorro tão providencial, que às vezes a gente não espera, às vezes a gente nem pediu, mas que Deus sabe de tudo. Por isso a gente recebe quando a gente precisa, não quando a gente quer. Às vezes não pediu, mas está com merecimento, então aí você recebe, né? Ou tem gente orando por você, geralmente uma mãe orando por um filho, aí ele vai lá e recebe uma inspiração ou um acolhimento como esse do Cândido, né? E aí a gente recebe nesses momentos aí, realmente aparece assim do nada. E uma simples palavra, como o Pedro falou. Denise, fala. Principalmente, Su, é quando a gente não percebe como que a gente é feliz, tá? A gente anda, Su, e não tem dor no pé, né? A gente só percebe que tem pé quando começa a doer. A gente só percebe que tem cabeça quando a cabeça dói. A gente só percebe que as mãos estão doendo quando tem dedo em gatilho. Então, quando a gente está tudo bem, a gente não agradece por estar tudo bem. E a gente não percebe nem que tem tudo isso, né? E disponível. Bem, sabe? Você tem uma prece hindu que foi feita pelo Gandhi, tá? Que ele fala assim, "Ô Senhor, obrigado pelos meus olhos, porque eu posso ver, obrigado pelas minhas mãos que eu posso falar, eu posso cantar e tanta gente não canta, entendeu? Então, é assim, a gente não percebe as coisas do nosso dia a dia, das coisas mais comuns, que são bênçãos, né? Porque tem tanta gente que não tem mão, tem tanta gente que não tem pé, tem tanta gente que quer falar e não consegue se expressar, não consegue enxergar, não consegue ouvir, né? Então, eu começo a ter alguma dor, eu falo assim, ai, Senhor,
obrigado por isso, né? Mas me tira essa dor, me ajuda a melhorar. Porque é complicado demais, é complicado demais. A gente não agradece no dia a dia essas coisas tão simples, né? O pessoal fala assim, nossa, o Rio está cheio de cracudo. Eu nunca vi um cracudo na minha vida, entendeu? Eu nunca tinha visto um no início. Até um dia que eu falei assim, gente, eu estava indo para o... Climáticas são o principal motivo de queda na estimativa da próxima safra brasileira de grãos, divulgada ontem. Oi, A Ilha Nacional já oi. calcula. A isso eu consegui perceber que existiam ali os cracudos, e eu nunca tinha visto aquilo. E agora, toda vez que eu faço meu evangelho, eu peço por eles também, entendeu? Para que Deus alivie a dor, que tire eles do vício. Porque tem coisas que a gente está na nossa cara e a gente não consegue E enxergar. os Consegue 44 ver. municípios. Alô? Oi. Não, que eu estou tirando aqui, porque Hã? da Vilmar estava aparecendo aqui com áudio. Tem até deu uma caidinha aqui também, mas voltou logo e a Denise continuou a falar. É isso, Denise, a gente não percebe, a gente vive no automatismo, né? Como a Joana de Anjos falou. Tudo no Aham. automático. Aí você só lembra quando dói, quando faz tempo, você vê que tem pé quando ele dói, a cabeça. E também a gente, É, além desse automatismo no corpo, imagina quando a gente, na maioria das vezes, esquece que a gente é espírito. Nós não somos um corpo. filho, Então tem que lembrar mais um detalhe super importante, acima do mais importante a gente cuidar sempre do espírito, porque mente sã em corpo são, porque a mente está no espírito e o corpo vai mantendo-se na sua sequência de sanidade. Bom, é 8h36, eu vou ler o capítulo 6. Se vai dar para a gente comentar ou não, aí que eu também tenho um anexo, a gente vê. Mas é um trechinho tão pequenininho que acho que deu 2 páginas, que aí eu vou ler o capítulo 6 para a gente terminar assim, pelo menos essa historinha, tá bom? E aproveitar que a minha conexão que também não está lá grande coisa. Vamos botar aqui, estudo 3, para acabar esse de hoje. Então agora vai ser martírio de esposa e mãe. Dona Artemis não conseguia refazer-se dos sucessivos choques. A angústia decorrente da enfermidade e internamento do esposo se adicionava à inquietação crescente, ainda por cima por conta do problema da Lisandra, né? Por 2 noites e 2 dias ininterruptos, a jovem prosseguiu, dominada pelas ausências, tá sempre entre aspas, essa ausência, né? Porque a gente sabe que isso é causado pela essa obsessão que ela está sendo revestida aí. Agora estão assinaladas por distúrbios perturbadores, incompreensíveis, que agora está começando a se manifestar mais forte. Eram monólogos, durante os quais exteriorizava tão excruciantes expressões de horror que estas inspiravam profunda compaixão, fazendo-se seguir de demorado período de total alinhamento ao ambiente que a cercava. Recobrava, por instantes, a lucidez para prorromper em demoradas crises lacrimosas. Essa menina aqui está parecendo o caso do outro livro lá do coronel, mas era do coronel, como foi logo internada, eles não viam ela passando por essas fases, tipo, e a lucidez, daqui a pouco está alienada, então ela ainda está mais devagar, ela está sendo aos poucos, né? A obsessão dela está sendo aos poucos. Já o caso daquela da Esther, naquele caso, ela foi tomada de subjugação na mesma hora e já foi, e eles logo internaram. Essa daqui está em casa, mas está em crise, aí tem crise epileptiforme, cai no chão, agora está com um período de alinhamento, é pouco. Aí de vez em quando tem lucidez. Bom, chamaram o médico da família. E após a genitora narrar-lhe os dolorosos acontecimentos que abalaram o lar, ela contou o que aconteceu. Ninguém sabia que o pai estava, né, que o Rafael estava internado. O facultativo encontrou explicação para o grave trauma que a notícia causou à jovem, fazendo-se acompanhar de, no caso dela, imprevisível frustração e consequente depressão moral, que seria, segundo sua opinião, de longo curso. Receitou calmantes, recomendou paciência e vigilância para aguardar a superação do problema pela paciente, pouco a pouco. Dona Artemis e Ermelinda, em razão disso, que tinha que ficar vigiando a minha menina, não dispunham do tempo necessário para a reflexão. E nos breves momentos que se permitiam, entregavam-se à oração, com que minoravam a ardência das aflições. Gilberto, ainda aos 15 anos, amadurecia no sofrimento ardente que o precipitava às responsabilidades na família
em face da ausência compulsória do genitor. Então, agora ele era o homem da casa, né? Sem experiência suficiente para a tarefa, procurou, todavia, confortar a mãe e a tia, crescendo moralmente junto às duas mulheres crucificadas nas traves do testemunho redentor. Toda tempestade, por maior que seja a força de que se reveste na sua violência, após atingir as culminâncias, amaina, deixando destroços a passagem, porém cedendo à força pacificadora da bonança. Decorrida uma semana de dores e apreensões, o lar readquiriu o aspecto anterior, onde agora a melancolia substituía os poucos sorrisos e a saudade envolvia de tristeza os corações. Nesse íntere, chegou a primeira carta do querido ausente. Não era uma missiva de esperança ou de consolação. Ainda traumatizado profundamente, embora esforçando-se por ocultar o estado terrível em que se debatia, narrava as ansiedades do coração e a imensurável revolta ante o golpe sofrido. Por fim, sem essa humildade que enobrece as almas que são superiores, declarava taxativo: se eu descobrir que contaminei algum dos meus amados, não suportarei a infame do Egito. Esse será, então, meu último dia de vida na terra. No conteúdo de Ácido e Fel havia o amor corroído pela desonra, quando este poderia ser o lenitivo para todos os sofrimentos e o sustentáculo para as fraquezas. Os conceitos torpes dos homens sem uma forte convicção em Deus extraviam-se, entorpecem-se, mesmo quando sustentados por ideais legítimos, por lhes faltarem a seiva essencial que promana da causa excelsa. A esposa, ao contrário do companheiro desditoso, recolhia-se à comunhão com a mãe do crucificado, entregando-se-lhe e a ela oferecendo o sacrifício da expiação. Nesses momentos que ela estava orando, ela sentia brilhar a esperança e renovava-se para lutar. Artemis, atendendo a notificação do serviço de saúde, apresentou-se com a família às autoridades sanitárias para os exames de praxe. O fantasma do contágio prosseguia no lar, invisível, asfixiante. Os jovens afastaram-se das aulas, enquanto aguardavam autorização médica após os exames, uma medida acautelatória. A família no interior do estado, a família da Artemis, né, que ela morava na fazenda, foi informada pela sofrida senhora, vindo alguns irmãos oferecer ajuda e propor retorno para a fazenda, onde poderiam fruir de vida regularmente folgada e tranquila. Ela, todavia, não se encorajava a interpor maior distância entre si e o esposo internado, considerando também a ignorada enfermidade de Lisandra, motivo de constante e crescente preocupação. Após os debates com a família ali, deliberou-se que tudo prosseguiria com normalidade, conforme as novas circunstâncias, cotizando-se todos com o objetivo de assumirem os encargos financeiros da família em sofrimento. Então, eles iriam ajudar financeiramente, né? Gilberto impôs-se a necessidade de trabalhar durante o dia, transferindo os estudos para a noite, e todos aguardariam amanhã, conforme as decisões da divina vontade. Transcorrido o prazo regulamentar, o resultado negativo dos exames em relação à família foi o primeiro abençoado dia de sol que clarificou aqueles espíritos, colhidos na luta evolutiva pelos impositivos das reencarnações passadas. E aí terminou o capítulo 6. Agora tem quase 20 minutos, eu vou botar o anexo, que é para a gente comentando, que está comentando sobre essa história aí, que é comentando a história do sofrimento. Nós já até temos esses textos em alguns outros capítulos, falando do livro Plenitude, da Joana de Ângelo, até peguei isso aí de arquivo antigo, que ele comentou lá, esses trechos, né, no comentário da live, e o capítulo é o sofrimento. Então, para a gente relembrar, né, que a dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Na variada gênese do sofrimento, todo o esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premia o enfermo com uma súbita liberação, seja de menor um bocadinho,
Se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ou seja, não pegou lá no fundo, dentro do espírito, ela transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. Então, a gente lembrar que nós somos sempre responsáveis. Se a gente já criou, de alguma maneira, está lá no espírito, vai passando pelo espírito e somatiza no corpo. E quando é problema de doença, né, física e mental. E, naturalmente, só quando ele se resolve, no caso, pela harmonia interior, que a gente estava comentando, fazer nossa reforma, nossa renovação íntima, não renovação moral, aí vai opera-se-lhe a conquista da paz. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. A gente mesmo que escolhe. Então, nesta fase, dos interesses imediatos, todo emaranhado de paixões primitivas, propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição. Nada de sentimentos elevados, né? E atira a pessoa nos cipós dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Então, a pessoa também causa ela, quando está nesse sentido, que ela também não melhora, né, o seu modo de pensar também, você abre, a sua imunidade vai abaixando e você abre a guarda para ficar doente, né? Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, você que elege, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estágio espiritual. Então, a pessoa tem uma maturidade espiritual. Você está num degrau ali evolutivo. Se você quer melhorar, você começa a fazer, né, a sua renovação moral, tudo, aí você vai passando para o estágio melhorzinho, vamos evoluindo. Então, por isso, cada passo, e isso vai depender, essa intensidade de duração, de acordo com essa razão direta. Se a gente não faz nada para evoluir, quer ficar estacionado, você está recebendo a carga de uma maneira. Você começa a se esforçar, e eles já falaram aqui nesse livro mesmo, e o Miranda sempre fala, se você está se esforçando para se melhorar, você também recebe ajuda, e daí você vai ter o sofrimento, vai sendo aliviado. Então, nós vamos sempre depende de nós. O sofrimento é maior nas áreas moral e emocional, que somente se encontra nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de ultrapassar tais condições, sobrepondo-se-lhes mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória as injunções afetivas. Então, a pessoa tendo esperança, né, e tendo certeza que está protegida, aquele lance da oração também, a gente sabe que você vai superar o sofrimento melhor. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes mecanismo de alienação que postergam a realidade. Isso aí vai atrasando sua realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Então, pelo contrário, uma atitude corajosa de examinar, né, o problema e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Reações de ira, violência, rebeldia, sofrimento, mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. E a gente já comentou da resignação dinâmica, que é o que a Joana fala. Esse termo é utilizado, e a gente sempre já comentou várias vezes, é a aceitação do problema como uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Isso representa avançado passo para a solução. Então, a gente vai se resignar, tem que aceitar, mas você tem que fazer alguma coisa para poder, aceitar com uma atitude corajosa de enfrentar o problema, não é ficar parado em apatia, deixando, Deus quis assim. Primeiro que Deus não está querendo nada, né?
Você que está criando ali. E aí você orando para a força divina que comanda, né, todo esse envolvimento, o amor divino do universo, você se conecta com esse amor e recebe a ajuda dos benfeitores que estão aí para isso mesmo, porque eles vão captar a sua vibração pedindo ajuda. Então, terminando aqui, o texto é de insuspeitável significação positiva ao equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. O que se consegue? Por meio do treinamento pela meditação, é a hora que a gente vai estar ali vendo nosso, né, pensando, né, fazendo, vigiando os pensamentos, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Então, nós estamos aqui, ele está botando a dica de meditação e oração, que vem do conhecimento que ilumina a consciência. Nós estamos aqui catando conhecimento para iluminar nossa consciência. Estamos aqui o tempo todo buscando, né? Conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, mediante as experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento. Então, nós aqui temos que nos lembrar sempre, somos espíritos imortais, temos várias reencarnações. Então, isso já ajuda a você compreender, considerar e vencer o sofrimento. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreender que ele está na razão direta da conduta remota ou da próxima, mantida para cada qual. Também não é só de vidas anteriores, de existências anteriores, que vida é uma só, né? Não é só de existência anterior, também nessa a gente, né, erra, tropeça, cai e está ali, vamos ver. Bom, agora eu estou aqui, né, reparando o que eu já fiz de errado aqui, não lembra do coronel? Porque esqueceu lá, nessa existência que ele estava, ele esqueceu de cuidar da mãe e da irmã do Matias, e ele teve as consequências todas. Então, também a gente vai lembrar sempre disso. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença, sofrimento, resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta na reta final, eiros que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeiam. Então, esse textinho do sofrimento, nós vamos, na verdade, agora, falar pouco agora, porque estamos em cima da hora de acabar, né? E faltam 8 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode até depois comentar de novo mais um pouco no próximo encontro, mas já fechamos 3 capítulos. Tem alguma dúvida, vocês, em relação a isso aí? Em suma, me ocorreu até uma dúvida com relação a Artemis, né? Que ela já é um espírito de certo grau evolutivo, que ela poderia ir para um planeta melhor que a Terra, e ela resolveu, né, voltar, né? Resolveu ficar aqui na Terra. Aí ela sente angústia, sente aflições. Será que isso não comprometeria o nível evolutivo dela? Não, nunca vai comprometer a pessoa para trás, né? O que ela passa aqui, é que eles sempre avisam, até no livro Renúncia, lá com a Alcione, né? O mentor fala para ela, mas olha, presta atenção, você vai reencarnar. E a Alcione nem reencarnar precisava mais. E mesmo caso Uhum. assim, não sei até que nível que está Artemis, mas também ela estava no estágio evolutivo, como você falou, para um planeta mais, vamos dizer, um regenerado, coisa e tal. E o que acontece? A pessoa já tem no espírito uma carga grande, né? A gente chama autoridade moral muito grande. Então, tudo que ela está passando ali é igual Jesus. Jesus também não estava aqui. Olha onde é que está Uhum. Jesus. Imagina o cerco da quantidade de avanço que ele tem e ele não veio, e sofria, e olhava, e tipo, vários relatos que a gente tem nos livros, né? Ele chorava, porque ele via que aquelas pessoas estavam atrasadas. Ela não é o caso dela, porque ele é diferente na casa dela de ver que eles estão atrasados, mas ela tem aquela da dor pelo sofrimento do amor, dos amores da vida dela, né? Ela quer ajudar, mas a gente Uhum. não lembra, né? O esquecimento está ali. Se ela lembrou um pouquinho, foi na mamãe contou alguma coisa para ela, conversou com ela, mas ela está aqui no planeta Terra, que forma lá um escafandro para a pessoa se andar. Então, ela está com a lembrança fechada ali, no sentido de ela tem elevação moral, mas só que ela vai estar sofrendo, aí ela recorre à oração, que a mãe também falou. Então, assim, no sentido sempre de se fazer a coisa para o seu melhor. É o caso que eles falam como vai chegar no planeta de regeneração. Nós vamos estar numa maneira que a gente não vai querer mais fazer o mal.
Entendeu? A gente vai estar. Uhum. Vai ser mais bem do que mal. Vai estar mais ou menos o equilíbrio, porque mais bem que mal é só no outro, no ditoso. No mundo de regeneração, próxima fase, nós vamos estar no jeito que nós vamos querer fazer mais o mal pelo mal. Mas a gente vai fazer o mal de vez em quando, sem querer errar. Mas não tem mais essas expiações dolorosas, horríveis, da pessoa vir de uma sequência Uhum. de resgate, porque todos os espíritos já vão estar com outro pensamento. O foco agora é outro. E também mais fácil conseguir ajuda. Então ela não vai reverter, não vai passar para trás, não vai não tem como ninguém retrocede, né? Retrograda, mas ela também está sofrendo e isso acontece, né? O próprio, por exemplo, o relato que fala que Bezerra saiu e aí falaram para ele quando ele saiu do corpo, olha, você agora pode, acho que foi Maria, até de Nazaré, você pode passar para outro planeta. Ele não, enquanto tiver uma pessoa sofrendo no planeta Terra, chorando, eu quero estar junto. Então ele está aqui cuidando das pessoas, está aqui em termo, né? Porque fica igual assim, tá lá no plano espiritual enviando sua vibração para cá e ajudando todos. Que tu vê que ele está em vários livros desse, eu não sei nem se livro se ele vai aparecer, mas no livro de Miranda ele aparece toda hora, ele é que fica junto com o Miranda ali, fazendo os trabalhos, né? A gente já estudou vários livros com ele, e pronto, mas assim, eles têm esse discernimento. Quando está fora do corpo, fica mais fácil, mas quando está no corpo, fica difícil, que aí você sente aquelas dores, mas tenha certeza, tenha fé, e aquilo mantém a pessoa sempre Uhum. naquela decisão moral, né? Tem que ter uma autoridade moral e a outra, né? Bom, então 4 para É. a gente pode voltar de novo na próxima semana. Quem tiver mais coisa para perguntar ou falar sobre esse pedaço, eu até relembra se quiser, e a gente tem que parar por aqui, que já são 4 para as 9. Carla, cadê a Carla? Vai fazer a oração, Carla? A gente terminar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, todos nós reunidos em torno dos seus ensinamentos de luz, e agradecemos por mais esse estudo maravilhoso que só nos esclarece, nos auxilia a que possamos enfrentar as nossas dificuldades. E pedimos, Jesus, nos abençoe e que esse estudo permaneça, servindo de orientador para as nossas vidas. Obrigada, agradecemos e pedimos as bênçãos ao nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, que são esses instantes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia, mais um estudo. Graças. Que até semana que vem a gente vai conseguir. Esse livro está indo nos capítulos pequenininhos, a gente também vamos seguindo em frente. Mas a gente pode pegar e voltar um pouquinho do texto, tá? Quem tiver alguma coisa, anota aí alguma coisa para comentar na próxima terça e a gente segue em frente. Foi ótimo, muito obrigada. Beijo para todos. Obrigada, Su. Obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Gratidão pelo estudo. Boa noite. Tchau, Também, obrigado. gente. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.